Seja você muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre... Hoje é a nossa terceira aula dessa semana, mas eu acabei condensando as aulas, a terceira e a quarta aula em uma aula só. Então nessa semana a gente vai ter 3 aulas aqui no canal, beleza? 3 aulas somente, porque eu acabei condensando aí a terceira e quarta aula em uma aula só, ok? Então hoje a gente vai falar aqui da última parte do nosso conjunto de escrituras dessa semana, aqui do Vem e Segue-me. Não esqueça aí de dar aquela super curtida se você gosta de falar desse assunto. Seja muito bem-vindo aqui ao canal se você está conhecendo agora. Se você está conhecendo agora, não esqueça aí depois de dar aquela curtida também, se inscrever aqui no canal para você ficar aqui por dentro do que acontece por aqui, ok? Hoje a gente vai falar sobre, continuar falando sobre algumas visitas que Cristo ele fez para algumas pessoas, mas a gente vai falar especificamente de uma visita que ele fez aos apóstolos e uma conversa que ele teve com Pedro. A gente vai falar um pouquinho disso então, tá? Então, começando aqui essa, esse nosso bate-papo de hoje, deixa eu abrir aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre João 21 nessa aula de hoje, tá? Então, esse João 21 tem um relato, na verdade, de Pedro e 6 outros discípulos que foram pescar lá no mar da Galileia, o mar chamado Tiberíades, após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, assim, eles não estavam tendo muita sorte com a pescaria, né? Eles não estavam conseguindo pescar tanta coisa ali. E é engraçado notar isso, porque eles eram pescadores e eles estavam numa região onde eles eram acostumados a pescar desde antes de se tornarem discípulos e apóstolos de Cristo. Então eles já faziam isso, mas eles não estavam tendo muita sorte ali naquela pescaria, né? E aí aconteceu uma coisa bem interessante, porque Cristo se apresentou para eles ali. Olha o que fala lá no versículo 4 do capítulo 21. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não reconheceram que era Jesus. De novo, né, a gente falou na aula passada sobre algumas pessoas que tiveram a chance de ver Cristo e não estavam reconhecendo ele, né, não estavam identificando que ele era Jesus o Cristo, por N razões, né, e aqui aconteceu a mesma coisa com os apóstolos. E Cristo ele quis ensinar alguma coisa aqui para eles sim. E aí ele falou para eles no versículo 6, e ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E aí eles foram e fizeram dessa forma. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então eles seguiram o conselho de Cristo naquele momento e eles já não conseguiam mais nem retirar a rede de lá de tanto peixe que eles conseguiram pescar. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, né? João amado, disse a Pedro, falou para Pedro, olha, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Então isso foi uma conquista para eles, né? Saber que eles tinham conseguido pescar tantos peixes naquele momento, depois de uma maré tão azarada que eles estavam tendo na pescaria, naquele instante ali, né? E de repente eles pescaram tanta coisa, conseguiram tantas bênçãos naquele momento, e aí Cristo chegou para eles para ensinar uma lição. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Eles identificaram que aquele era Jesus Cristo. E nenhum deles se atrevia nem mesmo a perguntar, quem és tu? És tu o Cristo? E aí que Jesus Cristo ele quis ensinar algumas coisas para eles, especificamente conversando com Pedro. E falar no versículo 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes?
Quando ele fala amas-me mais do que a estes, ele está falando exatamente sobre aquela conquista que eles tiveram, né, de pescar cento e poucos peixes, né? Para eles aquilo era muita coisa. Aquilo era de grande valor, muito valor. Então Cristo foi e perguntou para eles, para Pedro: você me ama mais do que ama isso que vocês fizeram aqui, o que vocês conseguiram? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe ele: apacenta os meus cordeiros. E Jesus Cristo não ficou ainda convencido, né? E ele tornou a perguntar de novo para Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe ele então: apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que naquele momento Pedro ele ficou bem incomodado com aquilo, né? Porque chegou uma terceira vez em que Cristo foi e perguntou para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí fala então da atitude que Pedro teve, né? Simão entristeceu-se por ter lhe dito uma terceira vez: amas-me? Afinal, Pedro ele já tinha mostrado tantas vezes para Cristo o quanto ele amava Cristo, o quanto ele amava seguir o Senhor. E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo ele simplesmente respondeu e repetiu para ele: apacenta as minhas ovelhas. Por que será que ele ficou batendo tanto nessa tecla? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Por que ele levou tão a sério essa história de falar de ovelhas? O que é apacentar? Né? Então, que verdades será que a gente pode aprender com o que o Salvador nos pede em João 21, 15 a 17? Será que a gente ama muito mais outras coisas do que nós amamos a oportunidade de nos doar para outras pessoas? Porque é isso que ele está pedindo aqui. O que você acha que o Senhor quis dizer quando pediu a Pedro que apacentasse seus cordeiros e suas ovelhas? Se Jesus lhe fizesse as mesmas perguntas que fez a Pedro, o que você acha que a palavra estes se referiria em sua vida? Aquela pergunta clássica, né? Ama-me mais do que a estes? Ou seja, tu me amas mais do que o seu trabalho? Tu me amas mais do que suas posses? Tu me amas mais do que a sua faculdade? Tu me ama mais do que estes? Como é que eu responderia a essa pergunta? Sendo sincero, né? Não precisa responder agora, pode pensar. Mas pensa como que você poderia responder essa pergunta numa situação dessa. E que motivos você tem para amar Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa? A gente nessas duas últimas semanas a gente falou muito sobre isso, né? Motivos que nós temos para amar Cristo. E o presidente Russell Nelson, ele falou um pouquinho sobre essa questão de apacentar os cordeiros, apacentar as ovelhas. E ele falou o seguinte: em João 21,15, a palavra apacentar vem do termo grego basco, que significa nutrir ou pastorear. A palavra cordeiro vem do diminutivo arnian, que significa cordeirinho. A palavra apacentar vem de um termo diferente, poimaniano, que significa guiar, tomar conta ou cuidar. Então, quando a gente está falando da palavra apacentar aqui, a gente está falando dessas três coisas, ó: guiar, tomar conta e cuidar. A palavra ovelha vem do termo probaton, que significa ovelha adulta.
A palavra apacentar vem do termo também grego básico e refere-se à nutrição. Guiar, tomar conta, cuidar, nutrir, né? Esses são outros verbos que nós temos relacionados a apacentar. A palavra ovelha foi novamente também traduzida do grego probaton, que se refere a uma ovelha adulta. Esses 3 versículos, 15, 16 e 17 de João 21, que parecem tão semelhantes no inglês, na verdade contêm 3 mensagens distintas em grego. Quando a gente para destrinchar, né, as palavras em grego, aí chega então a 3 mensagens distintas. Os cordeirinhos precisam ser alimentados para crescer. Então eles precisam passar por uma alimentação para que eles possam crescer. Os cordeirinhos. As ovelhas precisam ser cuidadas. Então as ovelhas precisam de cuidados especiais. Essas ovelhas adultas, né? E as ovelhas precisam ser alimentadas. Isso tudo está numa liarrona de 99, chamada Pastores, Ovelhas e Mestres Familiares. Jesus respondeu, e novamente reconheço a liberdade que tomo, isso no discurso dele, né? Talvez dizendo algo assim: Pedro, então por que você está aqui? Por que voltou a essa mesma praia, junto às mesmas redes, tendo essa mesma conversa? Não era óbvio naquela época, e não é óbvio agora, que se eu quiser peixe, eu posso conseguir peixes? Do que realmente preciso, Pedro, são discípulos. Eu preciso deles para sempre. Preciso de alguém para apacentar minhas ovelhas e para salvar meus cordeiros. Preciso de alguém para pregar meu evangelho e defender minha fé. Preciso de alguém que me ame de verdade e que me ame e que ame também o nosso Pai Celestial, que me comissionou a fazer essas coisas. Nossa mensagem não é frágil e a tarefa não é fugaz. Não é desafortunada, nem irrealizável, nem será relegada às cinzas da história. É a obra do Deus Todo-Poderoso e deve mudar o mundo. Portanto, pela segunda e presumidamente pela última vez, Pedro, estou lhe pedindo que deixe tudo isso para ensinar e testificar, para trabalhar e servir lealmente até o dia em que eles farão com você exatamente o que fizeram comigo. Depois, voltando-se para os outros apóstolos, ele pôde muito bem ter dito algo dessa forma: será que vocês foram tão tolos quanto os escribas, fariseus, quanto Herodes e Pilatos? Acharam, tal como eles, que essa obra poderia ser destruída simplesmente me matando? Acharam, tal como eles, que a cruz e os cravos, as sepulturas, foram o fim de tudo? E que cada um poderia alegremente voltar a fazer o que fazia antes? Filhos, será que minha vida e meu amor não lhes tocaram o coração mais profundamente do que isso? O chamado é para que voltemos, permanecemos fiéis, amemos a Deus, estendemos a mão para ajudar. Para você que já foi um missionário, você foi comissionado para mudar o seu converso para sempre. Mas isso devia certamente ter mudado você também para sempre. Para os jovens da igreja que aguardam a missão, o templo, o casamento, dizemos: amem a Deus e permaneçam limpos do sangue e dos pecados dessa geração. Vocês têm um trabalho monumental para fazer, salientado pelo maravilhoso anúncio feito ontem pelo presidente Thomas S. Monson. O Pai Celestial espera seu amor e sua lealdade em todas as fases da sua vida. O Senhor espera a sua lealdade em todas as fases de sua vida. Galera, eu sei que muitas vezes é difícil a gente apacentar os cordeiros do Senhor, apacentar as ovelhas do Senhor, servir. Eu sei que muitas vezes é difícil nos levantar para poder ajudar outras pessoas, mas nós temos
como eu posso dizer, mandamento, né? Nós temos esse guia do Senhor. E se nós quisermos realmente mostrar a Ele que nós o amamos, devemos então apacentar os seus cordeiros. Eu gostei muito quando ele falou aqui, né? O que seria esse apacentar os cordeiros, né? E a gente entendendo pelo grego que as ovelhas precisam de cuidados. Os cordeirinhos precisam ser alimentados para crescer. E as ovelhas precisam ser alimentadas. Então não importa o quanto tempo você tem na igreja, né? Os cordeirinhos, aqueles que entram no evangelho, eles precisam ser nutridos, lógico. Aqueles que já estão no evangelho, eles precisam ser cuidados. Né? Então, que você possa lembrar que as ovelhas elas precisam ser apacentadas, não apartadas do rebanho. Essa é a grande coisa, a diferença, né, entre apacentar e apartar. Apartar é jogar para fora, expulsar. E esse não deve ser o nosso comportamento com outros membros da igreja. Principalmente aquele que está afastado. Ou aquele que talvez esteja no processo de se tornar o menos ativo. Então, o que você está fazendo nesse processo para ajudar esse irmão, essa irmã, que está passando por esses desafios, que está no caminho de se tornar um menos ativo? O que você tem feito para poder ajudar essa pessoa? Jogar essa pessoa para fora, criticar essa pessoa, não é a solução para nada disso. Não é. Na missão eu tive uma situação, eu já contei isso aqui em alguma aula, mas eu tive uma situação que foi muito especial, na verdade. Na minha quarta área, nós não estávamos tendo batismo, a gente estava tendo muita dificuldade em encontrar membros, pessoas para que fossem batizadas, e nós começamos a trabalhar com os menos ativos. Então os missionários, né, nós começamos a ir na casa dos menos ativos e ensinar as palestras para eles de novo. Qual era o nosso foco com isso? Era fazer com que essas pessoas pudessem reacender aquele espírito que eles sentiram nas primeiras palestras. Então, assim, a gente tinha a chance de contar a experiência de Joseph Smith de novo para essas pessoas. A gente tinha a chance de contar sobre o plano do Pai Celestial, os reinos de glória, independente para quem fosse, independente para que tipo de membro era. E como aquilo surtiu efeito. Como aquilo trouxe bênçãos para o nosso trabalho. Porque os membros, né, que a gente estava ensinando, começaram a trazer pessoas, convidar pessoas para poderem vir até a casa deles. Consequentemente, nós começamos a ensinar outras pessoas. E aí, isso foi levando a novos conversos, né? A novas pessoas conhecendo a igreja. E o Senhor nos abençoou naquela área. Mas Ele nos abençoou porque a gente foi cuidar das ovelhas. As ovelhas que estavam passando por problema. Espero que essa aula possa ter te ajudado, que possa realmente surtir efeito na tua vida também. Não esquece de dar aquela curtida aqui e a gente se vê então na próxima, gente. Um abraço para você e tchau, tchau.